Mate com o Candidato recebe hoje Claudério Valmor Ferreira, o candidato do PMDB, PP, à Prefeitura de Vera Cruz. Ele tem 57 anos, é filho de Eduardo Ferreira e Vilani Norma Ferreira, ambos já falecidos. É casado com a Nara, com quem tem 2 filhos, o Rodrigo e a Patrícia, ambos formados em Direito como o pai. É avô de Natália e Vitória. O Claudério nasceu e residiu até os 17 anos em Linha Sítio, local onde trabalhou na agricultura, auxiliando os pais. Foi vereador de Vera Cruz aos 22 anos, no início dos anos 80, e agora está na primeira campanha para prefeito da cidade. Tudo bem, candidato? Vou lhe passar um chimarrão. Muito bem. Me diz uma coisa, com essa correria da campanha, dá para tirar um tempinho para tomar um mate? Olha, só de madrugada, né? A gente acorda às 6 horas, ou 5h30, 6 horas, e eu gosto de chimarrão, tenho um hábito de tomar chimarrão, mas a hora do chimarrão para mim é essa hora. A primeira hora do dia? A primeira hora do dia. Ouvindo rádio, lendo jornal? Lendo jornal. Lendo jornal, olhando a agenda do dia, principalmente olhando a agenda e lendo jornal. Né? Gosto muito de tomar chimarrão e ler o jornal. O senhor passou 30 anos fora da cidade, vinha, mas fixando residência em Palmitos em função do seu trabalho. Os filhos nasceram lá? Os meus filhos, o Rodrigo e a Patrícia, são natural de Palmitos, Santa Catarina. E moram lá ainda? Hoje eles residem lá. Tá? A Patrícia e o Rodrigo residem em Palmitos. Tá? Lá eles trabalham na condição de advogados, sim. Vocês têm um escritório, o filho, o pai e os filhos? Nós temos uma sociedade, um escritório de advocacia, ele é chamado de Ferreira e Filhos Advogados Associados. Claudério, como é que vocês administram a vida em família tendo essa distância entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Vera Cruz, Palmitos? Olha, nossa família é uma coisa muito legal, a gente tem uma união muito grande, e agora com a vinda dos netos, né, nós temos 2 netas, a Patrícia, a Natália, que vai completar 4 anos no dia 2 de outubro. No dia da eleição. No dia da eleição, né? E ela mandou um recado que ela, inclusive, quer vir esse final de semana, tá com saudade dos avós, do vovô e da vovó, né? Quer vir participar da campanha. E a Vitória, que completou recentemente 1 ano. Bem, Eles são filhos de quem? Do Rodrigo. Do Rodrigo. São filhos do Rodrigo. A Patrícia ainda não tem filhos. Mas é muito legal, a nossa vida em família é muito, nós somos consideramos uma família muito unida, a gente discute muito abertamente tudo entre nós, e é uma coisa bem legal que a gente tem entre nós. O senhor se formou em Direito aos 35 anos, já tinha os filhos, e como é que eles se apaixonaram pelo Direito? Foi por causa do senhor? A mãe deles é professora, a Nara é formada em Pedagogia, lecionou por vários anos no município, era professor do município, em séries iniciais e também na escola particular, né? Então, os filhos, não sei porquê, né? De repente o pai deu uma ajuda ali, né? Mas eles sempre, desde quando eu estudava, eles sempre já estavam muito apegados ao direito, eles tinham curiosidade sobre direito, e em casa, quando a gente almoçava em família, tanto aos domingos, o assunto vinha à tona, era a discussão em torno do direito. Tá? Então, quem sabe isso levou a eles decidirem por essa profissão de ser advogados, né? Que eu acho muito legal, que eles seguiram a família, mas sem nenhuma assim, vamos dizer assim, um empurrão nosso. Isso foi ao natural que aconteceu, espontaneamente. Eles entenderam que essa seria a profissão deles. O senhor foi para Palmitos, transferido pela empresa que o senhor trabalhava lá, empresa fumageira, e voltou depois de 30 anos. Como é que é a Vera Cruz da sua juventude, quando o senhor saiu, e depois quando o senhor voltou? Bem, eu acredito assim, a gente, para nós acompanhávamos, mesmo ainda de longe, né? Porque nós constantemente estávamos vindo a Vera Cruz, por causa da relação familiar grande que a gente tem, os pais da Nara são de linha liquidável,
tios e tios, uma relação de parentes muito grande. Então, constantemente a gente estava aqui visitando esses familiares e em festas. E, então, a gente acompanhava esse crescimento, né? Então, eu vejo Veracruz num crescimento constante. Eu fico muito orgulhoso por nosso município, porque quando a gente foi candidato a vereador e logo depois, por exemplo, 2 anos depois, a gente, por força do trabalho, a gente teve que sair daqui. Veracruz, naquela oportunidade, tinha 7.000 eleitores, ou 6.800. Eu ainda olho ali no diploma que a gente recebeu como vereador daquela época, em 82. Lá Quantos votos o senhor fez naquela eleição? Eu fiz 291 votos. Tá? E numa proporção, hoje, eu acredito que daria 900.000 votos hoje. Né? Daria numa proporção do aumento que deu os eleitores, eu acredito que daria hoje uns 900 E o senhor era um líder comunitário como jovem, o que lhe fez querer ser vereador naquela época? Bom, eu fui convidado para... Primeiramente, eu sempre tinha assim, uma grande vontade de participar. Eu, com 18, 19 anos, já fui membro da diretoria do Independente, né? Do Esporte Clube Independente, em Vila Progresso. Eu sempre, na minha vida estudantil, eu sempre tinha uma preferência, sempre tinha uma vontade de representar a sala, ser presidente, ou ser da diretoria de salas de aula. Então já tinha esse espírito de liderança? Já tinha essa possibilidade de organizar, porque naquela época a gente não tinha um transporte escolar. E a gente, para ir para a faculdade ou para ir para a escola, a gente tinha que encabeçar uma possibilidade de conseguir transporte escolar. E eu me lembro que com 19, 20 anos a gente já encabeçou a busca por transporte, não havia transporte. Então nós buscávamos uma contratação que todos os demais tivessem também transporte escolar. Então a gente liderava esse processo. E isso foi acontecendo, acompanhando, sempre foi muito atento às notícias. Naquela época existia ainda 2 partidos só, era o MDB e a Arena, né? E a gente participava desse processo da reforma política de 79, a gente viveu muito isso aí. E com qual dos lados o senhor se identificava? Eu me identificava com o MDB, né? Sempre me identifiquei com o partido da época da oposição e achava que nós tínhamos que democratizar o país, dar possibilidades para todos, né? E graças a Deus isso veio em 79 e que bom que isso aconteceu gradativamente. Foi um processo não foi um processo de ruptura violenta, né? Por isso eu acho o Brasil um país diferente que outros, onde aqui não ocorre guerras, disputas mais violentas que ocorrem em outros países. O povo brasileiro é um povo bem centrado, né? Ele busca melhorias, mas essa melhoria ela é buscada assim aos poucos, mas gradativamente. E a redemocratização do país naquela época foi muito importante. Aqueles líderes do MDB na época, Ulisses Guimarães, Pedro Simão e vários outros, eles buscavam, mas não que forçasse para que se tornasse uma guerra aqui, né? Então foi um processo muito legal e eu me simpatizei com essa luta, com esse empenho deles para redemocratizar o país. Em 81 fui convidado, e aqui eu vou relevar um nome, que é o Gomercindo Moraes, né, já falecido, que me convidou para assinar a filiação de filiação no então já PMDB, em 81. Então foi um ano antes de concorrer. Um ano antes de concorrer, tá? E daí, como eu disse, muito envolvido com o esporte, principalmente com o esporte, né? Mas eu era conhecido também no meio, conhecia toda a Veracruz, tendo visto o meu trabalho feito no sindicato da Veracruz, onde fui funcionário por 3 anos e onde eu acredito que tenha feito um bom trabalho com os agricultores, né? Conversando com eles, explicando para eles umas situações, às vezes, que viram no Claudério uma possibilidade de eu ingressar na política daí. Teve um período que o senhor foi morar em Venâncio Aires, também em função da empresa, e o senhor me contava que vinha todo fim de semana para Veracruz
E passava o fim de semana em campos de futebol. Eu... Era craque? Depois que eu saí do sindicato, eu fui convidado, então, para trabalhar numa empresa de fumo, na época LM do Brasil, mas para ser instrutor. Hoje não é instrutor, hoje é orientador agrícola de fumo. E eu trabalhei em todo o interior nosso aqui do município. Trabalhei em Vila Progresso, Mato Alto, Negná, Ferraz. E depois trabalhei isso por um ano. Depois, tendo em vista, de repente, eles viram como eu estava fazendo administração, a empresa viu em mim uma possibilidade de exercer atividades administrativas. Como eu não era formado como técnico agrícola, e eu na época estava fazendo curso de administração, e a empresa viu uma pessoa que pudesse galgar cargos na área administrativa. E aí fui convidado para trabalhar internamente. Nesse período realmente aconteceu. Eu trabalhava durante o dia em Venâncio, isso foi 80, 81, 82, 83. Eu trabalhava lá em Venâncio Aires. À noite eu estudava, vinha de Venâncio, estudava na FISC, hoje a Unisc, e todo final de semana a gente se encontrava aqui em Veracruz. Até porque nesse período a gente já namorava com a Nara e a gente não podia faltar o fim de semana. E foi um processo foi momentos muito especiais que a gente teve contato com várias pessoas do meio do esporte, da juventude. Qual era a sua posição no futebol? Eu gostava de jogar de meia esquerda, lateral esquerdo, eu sempre era meio da esquerda, assim, canhoto, né? Mas da esquerda só no futebol? Vamos dizer que a gente na juventude, todo mundo da juventude somos um pouco rebeldes, naquela época, quem sabe até mais, né? A gente sempre queria ser hoje eu vejo o jovem também, e acho que um direito é legal, que o jovem ele tem umas posições bem eu e que às vezes contrariam outras posições, mas que é bom, serve para o crescimento de todos, né? Então, na época eu era bem mais rebelde, mas com o passar do tempo a gente vai se centrando também, o tempo ajuda a gente a repensar certas coisas, né? Mas, assim, foi uma adolescência, uma juventude muito legal que eu vivi, principalmente no interior, né? Principalmente no interior. Região sul, principalmente na região sul, naquela época, como esportista, como jogador, como membro, e naquela época já, depois me aconteceu um fato que eu jogando futebol, eu quebrei a perna, né? Foi um domingo de tarde jogando futebol, quebrei a perna, daí como eu não podia jogar, eu assumi uma situação de ser da diretoria do Encerrou a carreira já naquela época? Não, eu voltei depois, aos poucos, mas não era mais aquele jogador que já era antes, né? E joga uma bolinha de vez em quando agora? Olha, eu sempre jogava o futebol, hoje eu estou parado, não jogo mais, né? Mas eu gostava muito, né, de jogar futebol, né? Um futebol 7, futebol suíço, eu adorava, jogo. Eu não sei se o senhor vai querer revelar porque estamos numa campanha política. Mas já que o senhor gosta de futebol, eu me arrisco a perguntar, é Inter ou Grêmio? Bom, na região oeste de Santa Catarina, lá é muitos gaúchos, né? E especialmente onde o senhor morava, Palmitos, parece que a gente está no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul. O sotaque, os costumes. A colonização lá é muito forte, da região da origem alemã e italiana, né? Então uma coisa diferente que aqui em Veracruz, aqui não predomina a origem italiana, que aos poucos agora já tem vindo alguns italianos, mas lá a colonização italiana é muito forte lá, mas também muito forte a origem alemã. Mas essas pessoas vieram do Rio Grande do Sul, eles foram para lá, então as pessoas com 45, 50 anos são todas daqui, né? Então fica bem fácil o churrasco, o tradicionalismo, a cultura alemã, são tudo origem daqui do Rio Grande do Sul. Então a gente lá também se sente em casa, né? Com pequenas variações, mas a gente estava em casa. Eu sempre fui colorado, tá? Sempre fui colorado e ainda sou colorado hoje, né? É claro que eu já tive épocas mais defensores, defendia mais as cores do Inter. Hoje, de repente, a gente fica mais neutro, mas eu sempre fui colorado e continuo sendo colorado assim.
Quem sabe no passado a gente era mais ferrenho, né? Hoje a gente é mais moderado, mas a minha preferência é pelo Colorado, respeitando os gremistas, porque eu sempre digo assim, que bom que tem os gremistas, que tem o Grêmio, que só assim o Inter também é grande. E a recíproca é verdadeira também. Eu acho que os dois são muito importantes para que o Rio Grande do Sul, para que nós tenhamos o esporte, o futebol grande como é motivo dos dois times existirem. Então, deve sempre existir o Colorado e o gremista. É importante isso. Candidato, o último momento aqui do nosso mate, eu pergunto para o senhor, quem o senhor convidaria para vir sentar aqui conosco, tomar esse chimarrão e falar sobre a vida? Quem seria o seu convidado? Olha, eu não tenho mais meus pais, né? Eu tinha no meu pai, o Eduardo Ferreira e Milena Norma Ferreira, exemplos para mim, né? Eles me deram, primeira coisa, a coisa mais importante, que é a vida, né? Em segundo lugar, me deram uma educação e me permitiram estudar, buscar melhorias, sempre me incentivaram. E em terceiro lugar, me ensinaram a trabalhar, né? Me mostraram que o trabalho dignifica a vida, dignifica a pessoa. Em quarto lugar, me mostraram ser a honestidade, né? Ter coragem. E eu sou, de repente, candidato hoje porque meus pais me deram todas essas condições, principalmente a coragem de enfrentar situações difíceis. Então, eu não tenho mais meu pai e minha mãe, mas eles seriam meus convidados, primeiramente. Mas hoje eu convidaria a Nara, né, minha esposa. Tá? Legal. Tá? Obrigada, candidato. Tudo de bom para o senhor, sucesso na sua caminhada. Muito obrigado à rádio. Foi uma alegria recebê-lo aqui. Oportunizar esse momento assim, bem legal, tá? Que a gente pôde externar nossos pensamentos, né? Nossas vontades, nossos desejos, tá? Eu agradeço muito essa oportunidade da Rádio Arauto. Muito obrigada. É o Mate com o Candidato hoje com Claudério Ferreira.